Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Sigam-nos lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Bel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Aproveitando, quero mandar aqui um abraço ao meu pastor dirigente Samuel Rodrigues e ao meu pastor presidente Euclides Vaz Júnior. Deus abençoe a vida de vocês. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco nessa oportunidade, mediante a tua palavra. Abençoa as pessoas que irão nos ouvir através desse meio de comunicação e que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941, 12991925941, 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149 Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros, a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer aqui a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-988-96-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo e irmão em Cristo. Quero agradecer aqui também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875. ou 12992305387. Eles funcionam de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com ele é o Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje nós iremos meditar na mensagem que tem por título Uma Vida com Propósito, para o cumprimento de propósitos e vivida de propósito. Vou repetir. Uma vida com propósito, para o cumprimento de propósitos e vivida de propósito. Com base em Romanos, capítulo 8 e versículo de número 28. Conta-se uma história que um rapaz, filho de um fazendeiro, fez 18 anos de idade e alguns fazendeiros da região deram uma festa para comemorar o seu aniversário. E um compadre, amigo do pai do moço, lhe deu um cavalo de presente. Os fazendeiros presentes na festa disseram ao pai do aniversariante: "Olha que bom, seu filho ganhou um cavalo de presente."
Ao que o pai do garoto respondeu: não sei, o tempo dirá, se foi bom ou se foi ruim. Nisto, passando algum tempo, o menino foi andar no cavalo e caiu. Acabou quebrando a perna e ficando uns 6 meses de pernas pro ar, sem poder fazer nada. Os amigos do fazendeiro, vendo aquela situação, foram visitá-lo e disseram a ele: que triste! Seu filho caiu do cavalo. Ao que o pai do jovem respondeu: não sei, o tempo dirá, se foi bom ou se foi ruim. 6 meses depois, estourou uma guerra na região e os filhos dos fazendeiros foram todos convocados para irem. Quem que não precisou ir, ou quem que não pôde ir? O guri, filho do fazendeiro, porque estava com a perna quebrada e em recuperação. Ao que novamente apareceram os amigos do fazendeiro e disseram: que bom, seu filho não precisou ir para a guerra. O pai do menino respondeu: não sei, o tempo dirá, se foi bom ou se foi ruim. Essa história retrata muito bem aquilo que eu quero meditar com vocês hoje com base no texto de Romanos 8:28. O ser humano é um ser limitado. Nós vemos as partes, enquanto Deus vê o todo. Nós não temos a capacidade de ver as coisas pelo lado de fora, enquanto nós estamos passando por determinada situação. Isso significa que nossa perspectiva é vista de um ponto de vista, e vale ressaltar que todo ponto de vista é visto de um ponto. Existem coisas que acontecem hoje que nós achávamos que seria a pior coisa que poderia nos acontecer, mas passado algum tempo nós até agradecemos por aquilo ter nos acometido. Por quê? Porque por mais que gostaríamos que tudo fosse simples de entender, nós não temos todas as informações ao mesmo tempo para chegarmos a certas conclusões. E talvez nunca teremos. O texto que iremos meditar nessa oportunidade nos dá algumas respostas sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Talvez nós não iremos saber tudo a respeito de todas as coisas, mas iremos saber um pouco mais do Deus que sabe de todas as coisas e o porquê Ele permite certas coisas nos acontecerem ou não acontecerem. Romanos, capítulo 8, e versículo de número 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos, e não esperamos ou supomos. Hernando Dias Lopes diz que a palavra grega vem de um termo da matemática. É algo exato, incontroverso, absoluto. Essa não é a linguagem da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. O que Paulo estava escrevendo aqui sintetiza o que já é dito ao longo das Escrituras, mas agora ele colocou em um único versículo essa verdade eterna. E é importante entendermos algumas verdades aqui. Primeiro, o texto não está dizendo que todas as coisas que nos acontecem são coisas boas. No entanto, servimos ao Deus que transforma o mal em bem. Gênesis 50:20 diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Essas são as palavras de José aos seus irmãos depois de toda a sua aprovação. Todas as coisas que aconteceram com José foram boas? Claro que não. José foi invejado por seus irmãos, José foi jogado numa cova, José foi vendido como escravo, José foi preso injustamente, tudo que aconteceu com ele foi bom? Não. Mas Deus foi adiante dele e transformou o mal em bem, para o cumprimento de um propósito maior. Em Números, capítulo de número 23, e versículo de número 23 também diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Aqui é aquela passagem do Antigo Testamento que fala que Balaque, rei de Moabe, contratou o profeta mercenário Balaão para lançar maldições contra o povo de Israel. Na verdade, essa passagem bíblica nos ensina muitas coisas
a começar pela atitude de Balaque. Balaque era um rei pagão, não era crente, não ia à escola dominical, não ia ao culto de ensino, nem frequentava as reuniões de oração. Mas ele era um homem muito sábio. Balaque estava percebendo o movimento do povo de Deus desde que saíram do Egito e que eram imbatíveis, tudo por causa do Deus a quem os israelitas serviam. Com isso, ele chegou à seguinte conclusão: não dá para guerrear com esse povo com as armas humanas. É preciso levar essa batalha para o campo espiritual. É preciso lançar maldições sobre eles e o seu Deus. Balaque era um ímpio, mas ele tinha mais visão espiritual do que muitos crentes. Existem guerras que não serão travadas no campo natural, mas sim no campo espiritual. No entanto, você está lembrado da história, todas as vezes que Balaão, o profeta contratado, ia proferir uma palavra de maldição, Deus revertia para uma de bênção. Por quê? Porque não tem como Deus amaldiçoar quem ele já abençoou. Isso fica ainda melhor porque na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Abençoou, o verbo está no passado. Ou seja, nós não seremos abençoados, nós fomos abençoados em Cristo desde antes da fundação do mundo. Não tem como mais nada na minha vida e nem na sua dar errado. Todos aqueles que se entregaram para Jesus estão guardados e protegidos. A vida de quem serve ao Deus de Israel não tem do que se preocupar, pois aconteça o que acontecer, a sua vida está a salvo em Cristo. Jesus é a nossa vida e nele nós somos mais do que vencedores. Segundo, o texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas daqueles que amam a Deus. A gente precisa considerar esse fato bíblico. Romanos 8, versículo de número 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ainda no versículo 9, parte B do capítulo 8 de Romanos, Paulo enfatiza: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Evangelho de João, capítulo 14, versos de número 16 e 17 dizem: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, quem são aqueles que Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem? Os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram morada e habitação do Espírito Santo. Aqueles que amam a Deus. Por quê? Porque em 1 João capítulo 4, verso 19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa vida de entrega devota a ele é porque ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. De modo que lá em Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo escreveu dizendo: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então, não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas sim daqueles que amam a Deus. Isso é tão verdade que o salmista, no Salmo 1, verso 6, diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu conselho para você que não se entregou a Deus por meio da fé em Cristo Jesus, que faça isso logo. Porque do contrário, seu futuro estará lançado às sortes. Terceiro, o texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem segundo as nossas vontades, mas segundo o propósito estabelecido por Deus. Esse é outro equívoco que nós muito cometemos. O Salmo 139, versículo de número 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe.
E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Provérbios, capítulo de número 16, verso 1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O versículo 9 ainda Salomão acrescenta: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isaías 43, verso 13 diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e nem é que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Na oração do Pai Nosso ainda Jesus nos ensinou a orar como? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus para as nossas vidas é soberana. Deus sabe o que está fazendo ao nosso favor, pois Ele tem um propósito eterno estabelecido para as nossas vidas nessa terra. É a partir daqui que nós precisamos entender o que eu estou propondo explicar com o título dessa mensagem. Uma vida com propósito, para o cumprimento de propósitos e vivida de propósito. Aqui eu fiz um trocadilho com a palavra propósito para que nós possamos entender cada coisa. Primeiro, propósito, singular. Segundo, propósitos, plural. E terceiro, de propósito, a intenção que move a ação. Mas antes de eu explicar cada um desses desdobramentos, é preciso que nós fundamentemos essa tese biblicamente. Primeiro, Deus nos criou, ou criou o homem, humanidade, com um propósito eterno universal e para o cumprimento eterno de seus propósitos específicos, particulares. O que é isso? Qual o propósito eterno universal pela qual Deus criou o ser humano? Efésios, capítulo 1, verso 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus nos fez para a sua glória. Romanos 11, 36 ainda diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O propósito central de Deus ao nos criar é para a sua glória eterna. Mas não apenas isso, mas também para o cumprimento eterno de seus propósitos específicos, particulares em nós. Ou seja, nós iremos cumprir o propósito universal de Deus quando nós estivermos fazendo aquilo que Ele estabeleceu para que nós fizéssemos particularmente. Por exemplo, um sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Resumindo, nós estamos cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas quando estamos fazendo aquilo que fomos habilitados por Deus a fazer. Segundo, Deus nos criou para um ou dois dos propósitos que Ele tem para cada pessoa. Ou seja, Deus criou o homem com, no máximo, um propósito específico e especial. Aptidões, talentos e dons. Deus não faz ninguém inútil nesse mundo. Deus não fez ninguém inútil nesse mundo. Cada pessoa no planeta Terra foi chamada por Deus para desempenhar uma atividade significativa que reverberará para a eternidade. Pode até ser que alguém ainda não saiba qual é o seu propósito de vida, mas não que ela não tenha um. O ser humano foi colocado nessa terra com propósitos eternos estabelecidos. E aí basta ler a palavra de Deus para se descobrir quais são. E com propósitos eternos específicos de sua existência particular. Nesse caso, quem ainda não sabe qual é o seu propósito como pessoa nesse mundo, precisa buscar em Deus descobrir. Agora vamos entender o que significa viver com propósito
para o cumprimento de propósitos de uma vida vivida de propósito. Número 1. Propósito. O que é uma vida com propósito? É viver por aquilo que dá sentido à sua existência. Por exemplo, no meu caso, é ser pregador. Mas para você pode ser outra coisa, como por exemplo, ser atleta, ser empresário, ser músico. Existem uma infinidade de opções, mas a forma mais fácil de se descobrir qual é o seu propósito é saber com que você tem mais facilidade ou habilidade de realizar. Deus nos deu aptidões, talentos e dons. Quais são os seus? Se você conseguir responder essa pergunta, você conseguirá descobrir qual é o seu propósito de vida. Número 2. Propósitos. Se viver o propósito tem a ver com o desempenhar uma atividade específica, que se tem por habilidade natural ou dada por Deus como dom, viver o cumprimento de propósitos tem a ver com as consequências inerentes ao meu propósito de vida. Exemplo, ser pregador é o meu propósito de vida. Ganhar almas, trazer luz à ignorância dos perdidos e ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho são as consequências ou o fruto do propósito da minha vida. O propósito é a atividade desempenhada. O cumprimento dos propósitos é o resultado que traz a atividade desempenhada. Por que isso? Porque isso cumpre o propósito de Deus de amar ao próximo como a nós mesmos. O nosso propósito de vida tem por finalidade beneficiar outras pessoas. Número 3. De propósito. Aqui é a parte prática de tudo isso que estamos aprendendo. Para se viver o propósito, o cumprimento dos propósitos, é preciso se viver uma vida de propósito. Não tem como ser pregador da palavra de Deus sem orar e sem estudar a palavra de Deus. Não tem como ser atleta sem se treinar todo dia. Não tem como se realizar nenhum propósito de vida sem esforço. Aqui nós conseguimos perceber que a soberania de Deus é somada à responsabilidade humana. Deus não dá asa à cobra, como diz o ditado popular. Tem gente que quer viver o seu propósito de vida, mas não quer viver uma vida de propósito. Querem os bônus sem os ônus. Isso não é assim. As coisas no mundo real não funcionam dessa maneira. Quer dizer, nós precisamos compreender, nós precisamos entender que alcançar, realizar os nossos propósitos tem a ver com uma vida de atitude, tomada de decisões. A minha intenção é que essa palavra nos ajude a viver uma vida realmente relevante em nosso tempo. Em dias tão difíceis como esses, se precisa levantar homens e mulheres com propósito, a fim de fazerem a diferença nesse mundo. Não é porque fomos acometidos por um vírus tão letal que devemos parar de viver o nosso propósito de vida. Pelo contrário, agora que precisamos usá-lo para o benefício uns dos outros. Todos nós ganhamos quando vivemos o nosso propósito de vida. Imagine os médicos, os enfermeiros, os cientistas que tantos têm se dedicado, que tanto têm desbravado nesse momento da história do nosso país, do mundo. Imagine se eles não vivessem o seu propósito, imagine se eles negassem viver o seu propósito de vida. E aí a pergunta fica para nós, e eu, e você? O que nós estamos esperando para viver o nosso propósito de vida? Viver o propósito é tão poderoso que até Jesus se submeteu à vontade do Pai para a sua vida nessa terra. No Evangelho de João, por diversas vezes, Jesus disse que não havia vindo fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviara. Jesus viveu uma vida com propósito para o cumprimento de propósitos e vida de propósito. Ele veio a esse mundo para resolver o maior problema que nós tínhamos, o pecado. Ele venceu o pecado, o diabo, a morte. Ele é o Todo-Poderoso. Deixa eu orar com você e pedir a Deus para que nós possamos viver os nossos propósitos. Senhor Deus, abre o entendimento desse que me ouve, para que ele possa viver o propósito de Deus para a sua vida, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, até amanhã e tchau, tchau.